pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui pra gente conversar sobre as minhas últimas leituras de junho e julho, né? E aí, como vocês sabem, junho e julho foi os meses que eu dediquei a Jane Austen, especialmente o mês de julho, né, que foi o Jane Austen July aqui no canal. E eu fiz aí uma maratona de leituras, né, referentes a Jane Austen, da Jane Austen e sobre a Jane Austen. Teve de tudo aqui. Teve leitura concluída, teve livro maravilhoso que entrou ali para as minhas leituras do ano. Abandonei leitura no meio do caminho, enfim. Eu assisti muitos filmes, 5 filmes que eu tenho para conversar com vocês também. Filmes que eu reassisti, né? Filmes que são adaptações diretas das obras da Jane Austen. Então, esse vídeo vai ficar um pouco longo. Tentem aí, relaxem, peguem seu café, seu chá, seu suco, refrigerante e a gente vai conversar. Como sempre, nesses vídeos de atualização de leituras, eu sempre começo pelas leituras concluídas, né? Então, a primeira leitura que eu concluí para o Jane Austen July, né, desse ano, foi a minha releitura de Mencio Park. Para Mencio Park eu fiz um vídeo aqui pro canal, um vídeo que, gente, eu fiquei muito orgulhosa daquele vídeo, como ele saiu. Deu um trabalho danado fazer o roteiro daquele vídeo. Ele ficou longo, mas eu achei que ficou bem completo. Eu consegui passar tudo o que eu queria conversar com vocês naquele vídeo, então ficou muito, muito legal. Como eu falei pra vocês no vídeo e também nos stories lá no Instagram, essa aqui foi a minha melhor releitura de Mencio Park. Realmente foi uma releitura de verdade que eu fiz, assim, uma leitura atenta, uma leitura que eu consegui entrar na história, consegui mergulhar na história. Eu observei muitas coisas interessantes que eu não tinha observado em outras leituras que eu fiz de Mencio Park, né? Mencio Park, assim, não é o meu favorito da Jane Austen, mas depois dessa releitura eu senti que o livro cresceu muito para mim, assim, como leitora. Eu vi, né, não somente todo o mérito literário daqui da Jane, né, uma Jane mais madura, uma Jane que já havia escrito Orgulho e Preconceito, que já havia escrito Razão e Sensibilidade, então era uma Jane que já estava mais, assim, confiante, né, não que eu não tivesse nos outros livros, mas aqui você vê uma confiança ainda maior na pena, na forma como ela escreve, em ela experimentar algo diferente até então do que ela tinha feito. E principalmente aqui também a questão da consciência da Fanny, que a gente acompanha, que a gente entra na cabeça dela de uma forma incrível nessa narrativa. É uma personagem muito grande, espiritualmente falando, né? Em questão de caráter, a Fanny é muito grandiosa, então, para compensar, né, a sua fraqueza física, né, o fato dela não ser assim, ela não ter uma presença muito marcante ali nos personagens, mas a mente dela é o grande triunfo aqui do livro, né? Então, esse romance quase psicológico, né? Não chega a ser, ele é cronológico, bonitinho, mas ele fica tanto tempo ali, a gente fica tanto tempo acompanhando os pensamentos da Fanny que ele quase vira um romance psicológico. Enfim, gente, sensacional. Se você ainda não leu o Mencio Park, por favor, leia o Mencio Park, tá? Assistam lá o vídeo que eu fiz de Mencio Park tem spoilers, tá? Então fiquem atentos. Se você não quiser assistir agora, salva aí na sua playlist de vídeos pra assistir mais tarde aí no YouTube, depois você volta lá e assiste, mas não deixam de ler Mencio Park. Não é porque a história de amor aqui não é tão satisfatória pra nós, não quer dizer que o livro não tem grandes méritos, o livro tem méritos incríveis aqui. E falando até nesse ponto, eu vi que a Katie do Books and Things fez um vídeo falando sobre que não são todos os livros da Jane que são histórias de amor, né? E ela fez um vídeo, eu achei muito legal o ponto de vista dela. Eu vou deixar aí também, caso vocês queiram assistir. E ela fala que Mencio Park não é uma história de amor, tá longe de ser. É uma história realmente, é um romance de informação. Também algo que eu comentei no nosso vídeo lá sobre Mencio Park. A segunda leitura que eu terminei em formato físico, né, que eu tava lendo aí desde junho, terminei aí no finalzinho de julho, foi essa biografia da Paula Byrne, A Verdadeira Jane Austen, uma biografia íntima. Essa biografia aqui, gente, ela é muito, muito gostosinha de ler, de verdade. Eu achei que ela ia ser uma biografia mais difícil. Eu confesso pra vocês que eu não tava esperando, assim, grandes coisas dessa biografia. Eu fui sem muita expectativa, né, como normalmente eu vou aí com alguns livros de não ficção. Mas eu me surpreendi porque a leitura é muito fluida, a leitura é muito gostosa. Não é uma biografia tradicional que começa aí contando a história da pessoa a partir do seu nascimento até sua morte, tá? É uma biografia fora de ordem cronológica, então eu não recomendaria você ler caso você não tiver lido outras biografias da Jane mais tradicionais, como a da Claire Tomalin, como a biografia também da Catherine Heath. Então essa biografia aqui, ela é especialmente para fãs, tá? Então ela é realmente voltada para fãs, para entusiastas da Jane Austen, estudiosos da Jane Austen, tá?
E é uma biografia também que tem muito da própria autora. Então aqui há opiniões da própria Paula Byrne em relação a alguns aspectos da vida da Jane, em relação a alguns aspectos do romance também. Claro que eu não concordei com tudo, obviamente, mas assim, são pequenas coisas, são detalhes, tá? Que pra mim não atrapalharam a leitura, muito pelo contrário. Foi bom ver outros pontos de vista, apesar de que não ser aí o que eu concordo. E o que se trata realmente essa biografia? Essa biografia aqui eu chamaria de biografia temática. Né? Então ela tem um intuito aqui, ela não tem o intuito de contar para você a história sobre a vida da Jane Austen. Ela tem, na verdade, é uma tese que a Paula Byrne defende aqui nessa biografia, de que a vida da Jane Austen foi bem mais agitada, foi bem mais assim, presente no seu tempo histórico, social ali onde ela vivia, do que a imagem que nós temos da Jane Austen até então, daquela mulher que vivia no campo, isolada de todo mundo, que não sabia o que estava acontecendo. Por muito tempo existiu essa imagem da Jane Austen dessa mulher muito provinciana, né, que não conhecia o mundo, que não tinha contato com pessoas de outras nacionalidades. E aí, que não é verdade, porque a Jane teve contatos, teve até mesmo parentes que foram mortos, que foi morto, conhecidos na verdade, né, que foram mortos aí durante a Revolução Francesa. Então tudo isso a Paula Byrne vai juntando esses fatos sobre a vida da Jane para nos mostrar uma nova Jane Austen, uma Jane Austen, na verdade, por um outro prisma, né? Uma Jane Austen que uma mulher que estava muito bem inserida no seu tempo, que ela sabia realmente o que estava acontecendo. Os livros discutem assuntos, por exemplo, o caso de razões de acessibilidade também, né? Ela discute muitos assuntos que estavam circulando ali entre os intelectuais, então ela sabia realmente aí quais eram as ideias que estavam circulando, ela tinha uma opinião formada a respeito disso, ela tinha uma opinião formada a respeito até mesmo da realeza, da família real. Então, assim, era uma mulher que estava realmente inserida, era uma mulher presente, ela não era uma mulher provinciana. Então, basicamente, a tese da Paula Byrne é esse nesse livro, e a partir dessa ideia ela vai aí mostrando pra gente tudo que talvez a gente não saberia sobre a Jane, sobre a sua família também. Então tem muitas coisas novas que eu não conhecia aqui. Muitos capítulos muito interessantes, um deles inclusive eu até citei no vídeo de Mencio Park, né, que ela fala sobre Mencio Park aqui também, o que estava acontecendo ali historicamente. Então assim, vale muito a pena, é uma biografia em português, tá? A gente é muito felizado, nós fãs da Jane Austen, por termos essa biografia em português. E eu gostei tanto dessa leitura que eu até comprei outro livro da Paula Byrne, que é o livro dela sobre teatro, né? Que ela fala uma outra tese que ela vai ali desenvolver, chamado Jane Austen in the Theatre. Eu comprei esse livro, já tá para chegar aí, eu encomendei, comprei de segunda mão mesmo, então vai levar um tempo aí para chegar, mas eu fiquei tão encantada com a forma como ela escreve, o amor que a Paula Byrne tem pela Jane Austen. Você vê que realmente é uma fã, ela não é somente uma estudiosa da obra da Jane, mas ela também é uma fã da Jane, então você vê o carinho com que ela fala da Jane. E, enfim, vale muito, muito a pena se você é fã da Jane Austen, se você conhece um pouco da vida dela. É legal também para convencer você de que a Jane Austen não é essa mulher provinciana aí que muitas vezes a gente vê pintado aí na mídia, essas coisas todas, tá? Muito pelo contrário, tá? Uma mulher muito, muito presente no seu tempo, sim, tá? Ela só, o fato dela morar no campo não quer dizer que ela não sabia o que estava rolando ali ao seu redor, tá bom? Então vale muito a pena conhecer realmente. E os insights dela a respeito aqui dos romances e como que isso também talvez possa ter influenciado, né? A Jane pode ter pegado muita coisa da sua própria vida, da vida da sua família, inserido nos romances também, é sensacional. Então vale muito, muito a pena essa biografia da Jane, gente, vale a pena mesmo. Se você é fã da Jane, não deixe de ler. E aí, eu consegui cumprir, então, o meu desafio, até então, né, eu tinha colocado, eu lembro que quando eu fiz a TBR, eu coloquei pra ler o Mencio Park e a biografia da Jane, e também o Juvenília, algumas histórias do Juvenília, desse livrinho aqui, e eu consegui, gente. Nos 45 do segundo tempo, eu consegui cumprir, e ainda consegui ler algumas coisas ainda a mais, né, do que eu tinha colocado na minha TBR. Então, foi o primeiro de Jane July, assim, desde 2020, que eu consegui cumprir a minha TBR, gente. Eu estou encantadíssima, estou assim muito feliz por ter conseguido e também consegui cumprir o desafio de filmes. Então assim, foi maravilhoso. Eu acho que se você não planejar nada, acho que pra mim, se eu não planejar nada, a coisa vai. Se eu planejar muito, a coisa não vai. Então eu deixei a vida me levar na parte do desafio filmes e séries e assisti mais do que eu tinha planejado assistir. Mas aqui voltando então pra Juvenília, eu falei pra vocês que eu ia ler 3 histórias do Juvenília, que foi o Henry e Eliza,
Love and Friendship e o The History of England. Eu acho que dessas três histórias, a que eu mais gostei foi The History of England, que é uma historinha curta que a Jane escreveu contando sobre alguns monarcas, né, com ilustrações da sua irmã Cassandra. E assim, de forma bem humorada, de forma sarcástica. O historiador aqui conta opinião, que também conta a sua opinião sobre os monarcas, então é bem reverente. Rain e Eliza é uma história curta, mas meio totalmente doida. Meio sem pé na cabeça, mas é bem divertida. Eu senti que o Henry aqui, o personagem Henry da história, foi uma homenagem talvez ao seu irmão Henry, né? Não sei. E a Eliza talvez seja então, uma homenagem à sua prima, Eliza de Fliers, né? Que casou ali com um francês que infelizmente foi morto aí durante a Revolução Francesa. Mas enfim, os textos do Juvenile são textos que ele escreveu na sua adolescência, tá? Então não esperem aqui grandes obras da literatura, mas realmente são textos mais divertidos, irreverentes. E por fim, eu li o Love and Friendship, que é um pouquinho maior, né? Também uma história, como é que eu posso dizer? Uma história bem engraçada, se você já leu Razão e Sensibilidade, porque me parece que ali surgiu as primeiras raízes do que seria o Razão e Sensibilidade, né? Tem duas amigas, né, que são extremamente fadadas a muitas paixões, a desmaios, assim. Então ela tira muito sarro da sensibilidade romântica, né, que estava aflorando ali no final do século XVIII, nessa história de Love and Friendship. Mas das três que eu li, eu realmente gostei mais do The History of England. Lembrando que nós temos esses textos em português, né, no vídeo do Nelson July, da chamada do projeto. Eu comentei com vocês, né, onde vocês encontram esses textos em português, em 3 ou 4 livros espalhados aí. A gente não tem um livro assim, publicado dessa forma, a não ser aquele com textos também da Charlotte Brontë, né, que sai pela Penguin. Mas esse não inclui o The History of England. Mas se vocês tiverem souber inglês, tiver esses livros aí no Kindle, vocês conseguem ler tranquilamente. Vale muito a pena. Eu tenho vontade de ler todo o livro, né? Daqui eu li o Lady Susan e agora essas 3 histórias. Vamos ver se ano que vem eu consigo ler ele inteiro na íntegra, né? Mas é muito bom também essa leitura. E por fim eu consegui fazer então uma releitura de Persuasão, só que em audiobook, narrada pela Juliette Stevenson, a narração dela pelo Audible. E gente, que narração incrível, que foi maravilhoso revisitar essa história pela narração da Juliette. Ela narrou acho que quase todos os livros da Jane, né? Se não todos, quase todos ali pelo Audible. E eu tinha esse audiobook lá perdido na minha conta do Audible, nunca tinha escutado, baixei, escutei. Principalmente durante a viagem, né? Eu viajei aí no comecinho de julho, fiquei uma semana fora. A gente fica muito tempo em ônibus, em avião, então então o audiobook me acompanhou aí durante essa minha viagem, principalmente também. E principalmente antes de dormir, né? Eu ouvi muito antes de dormir o audiobook. Sensacional a narração dela. Foi maravilhoso porque aí, assim que eu terminei de ler o audiobook, eu assisti os 2 filmes de Persuasão, né? Que nós temos, que é o Persuasão de 95 e o de 2007. Mas eu vou comentar daqui a pouco, tá bom? E eu amei. Persuasão continua maravilhoso, sendo o meu favorito da Jane. E aí, gente, veio então o livro que eu abandonei, que eu tava na minha TBR, eu comentei com vocês. Eu cheguei a quase 70% desse livro, mas eu realmente não tava gostando. A história não tava me agradando porque os personagens não estavam sendo bem desenvolvidos, muita enrolação, enfim, eu tava lendo arrastando. Então assim, eu não gosto de ler nada obrigado, né? A vida é muito curta pra gente ler um livro obrigado, não é mesmo? Então, que foi a Fraternidade de Jane Austen. Faltou pouco pra terminar, mas eu não aguentei, assim, eu já tava cansada daquela história, daquela lenga-lenga daquele livro, e não tinha nenhum personagem, assim, que me prendesse a narrativa, né? Às vezes você tá lendo um livro, o livro não tá fluindo, mas às vezes tem um personagem ali ou dois que você, né, fica ali presa à história daquele personagem, você quer saber o que vai acontecer com ele, mas infelizmente nenhum personagem desse livro me prendeu. Eu achei uma das protagonistas muito chata, gente. Muito mal desenvolvida. Eu acho que a autora queria fazer uma espécie, né, de cada personagem representar um personagem da Jane, mas assim, aqui seria a Lizzie Bennet, é muito chata, gente. A Lizzie Bennet não é chata desse jeito, por favor, parem de retratar a Lizzie Bennet como se ela fosse uma mulher chata, ela não é. A Lizzie Bennet, ela é engraçada, ela é irreverente, mas ela é carinhosa, né, com aqueles com que ela ama. A gente vê esse orgulho e preconceito, mas a mulher ali do livro da Natalie Jenner, socorro, só por Deus, insuportável. E é o mesmo problema também que eu tô tendo com o Ghostman Park.
eu também tô lendo aqui no Kindle, né? Os dois eu tava lendo aqui pelo Kindle. O Ghostman Park, até que tá fluindo, por conta que tem dois personagens que apareceram aqui que eu estou gostando. Esse livro não estava na minha TBR, eu li por curiosidade, porque é a mesma autora de Senhorita Austen, que eu li no ano passado e eu amei. Só que esse livro não tá correspondendo às minhas expectativas até o momento. Deixa eu só ver. Agora, quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô quase 70% do livro já. Tô acabando já, então falta pouco. Mas a protagonista não é interessante pra mim, eu acho ela bem chatinha também. Mas, pelo menos nesse caso, a gente tem os irmãos Austen. A gente tem a Jane Austen, né, na própria Jane, e o Henry, que eles aparecem aqui no livro e deixam a história mais interessante. Então, pelo menos tem eles dois aí pra contrabalancear a protagonista, a Anne Sharp, que ela é muito chata, né? E no caso aqui, o Ghostman Park é baseado em fatos reais, né, sobre a governanta de Goshamer, que era a propriedade do irmão da Jane, né, o Edward Austen, que na verdade ele se tornou depois do Edward Knight, ele herdou a propriedade dos seus tios, e aí eles contrataram essa governanta, Anne Sharp, que foi amiga da Jane, né? Então as duas trocaram cartas e tudo mais. Se não me engano, a Anne Sharp, depois que saiu da casa dos Knights, fundou uma escola. Então a vida da Anne Sharp é interessante, né? Ela tem uma ligação com a Jane, mas aqui a autora, o problema que eu vejo aqui nesse livro do Ghostman Park é que a autora está muito mais preocupada em contar uma história com todos os fatos históricos certinhos, sem nenhuma coisa errada, né? Do que realmente contar uma narrativa. Então, muitas vezes, quando a gente vai em romances históricos, né, o autor precisa fazer um sacrifício ali, fazer esse sacrifício, né, de deixar de contar um fato histórico correto, né, usar um pouco da imaginação, da fantasia, no caso, para poder contar uma boa história, né? Então, os sacrifícios precisam ser feitos, né? Quem escreve sabe disso, né? Se a gente vai escrever um romance histórico, não dá para incluir tudo, né? Tudo que acontece ali naquele período, naquela ocasião, porque se isso for sacrificar a história, se isso for em detrimento da história, melhor não, né? Um bom autor, ele vai falar, não, isso vai acabar deixando a história muito devagar, a história não anda, o personagem também, ele não vai fazer sentido, precisa na linha cronológica, enfim, precisa fazer um sacrifício, uns ajustes que faz parte do romance histórico, né? Então eu diria que é mais um romance histórico aqui do que qualquer outra coisa, sobre governantas na Era da Regência, mas assim, não é interessante essa parte, gente, até porque não é um assunto que pra mim me interessa muito. Eu acho que pra quem gosta do assunto, né, talvez vai achar bacana, mas pra mim não me interessa, eu quero uma história. Eu quero uma narrativa, né? Se eu quisesse ler sobre as governantas na Era da Regência, eu pegava um livro de não ficção, né? Eu não ia pegar um romance, né? Então, livros históricos, ou livros baseados em fatos históricos, livros de costumes, né? Tem que tomar aí esse certo cuidado aí para não cansar o leitor com muita informação e deixar a história lenta, né? O problema de Ghostman Park tá sendo esse para mim, e também o fato de que a Anne Sharp aqui do livro é muito chata também. Ai, gente, eu não sei o que acontece. E isso me deixa triste porque a Gil Hornby, que é a autora de Ghostman Park, ela escreveu o Senhorita Austen. Eu achei maravilhosa a forma como ela retratou a Cassandra Austen, né, a irmã mais velha da Jane, né, e as outras personagens também muito bem retratadas, muito fiéis ao que eu imagino como elas devem ter sido. Mas aqui, no Ghostman Park, o negócio tá complicado. A Jane até o momento tá bem retratada, eu acho que ela tá bem fiel assim ao que eu imagino como ela seja. O Henry Austen é o melhor personagem aqui, ele é muito, muito bom, ele é muito engraçado. Eu só não gosto da forma como a Anne Sharp pensa dele, né, de uma forma muito negativa, né, sendo que ele não fez nada de ruim pra ela. E ela tem essa opinião formada, é quase um preconceito que ela tem contra ele, né. Tem momentos que a Anne Sharp me lembra muito a Lucy de Village, da Charlotte Brontë, aquele livro que eu detesto, da Charlotte Brontë. Foi os primeiros vídeos que eu fiz aqui pro canal, gente. E, nossa, ela me lembra muito, assim. E, assim, se as governantas eram desse jeito aí, né, Era da Regência, não é à toa que ninguém gostava delas, né? Mas, enfim, pronto, falei. Mas, enfim, né, não é uma pessoa muito agradável, né? Eu tenho a impressão de que ela tem umas coisas em relação à vida dela aqui, da personagem Anne Sharp aqui, que eu acho muito esquisita. Tem todo um mistério a respeito do pai dela, né, que tirou a herança dela, ela teve que começar a trabalhar para poder sustentar. Um mistério não resolvido aqui até o momento, não sei se a autora vai voltar nisso, né, ela deu uma explicação, mas essa explicação ela não me satisfez muito.
fica meio... Sabe como as coisas estão mal explicadas? Tipo, tem coisa aí? Tem caroço nesse angu, como diz o ditado? É bem isso mesmo que eu tô pensando, né? É isso, né? Então eu tô lendo aí devagarzinho, eu não consegui terminar de ler a tempo, né? Até o dia 31 de julho, então eu ainda tô lendo. Eu vou terminar agora, acho que no comecinho de agosto, mas falta pouco agora, então tô na reta final. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito do Henry, então pra mim, toda vez que ele aparece, ele rouba a cena. Eu acho que a personagem trata o Henry de uma forma muito injusta em certos momentos, né? Até porque o Henry não fez nada demais, então não tem motivos pra gente, nós leitores, termos aversão ao Henry. Na verdade, a gente começa a ter aversão à protagonista, porque ela fica de implicância com o Henry. Enfim, eu imagino que o Oshma Park era pra ser o Mancio Park, né? A questão dos irmãos Austen virem, que poderiam ser os Cromfords, mas a autora não foi muito feliz aqui não. A autora até o momento não foi assim, não chegou nem perto assim de realmente escrever um Mancio Park, né? Ou uma personagem interessante como a Fanny Price, né? Até porque eu li Mancio Park, então eu tô com a história ainda um pouco na cabeça, então tá longe de ser o Mancio Park, tá bom, gente? Bom, de leituras, então, concluídas e em andamento são essas, né? Então, em andamento só tem o Ghostman Park, abandonei a Fraternidade Jane Austen, não recomendo. Mas se você quiser ler aí, fica à vontade, por sua conta e escutar, porque eu não gostei. E agora eu vou falar, então, do que eu assisti durante o mês de julho. Eu assisti muitos filmes, gente. Vou começar, então, em ordem pelos que eu assisti, né? Então, eu assisti primeiro O Orgulho e Preconceito de 2005, o filme, né, que eu amo esse filme, já perdi as contas de quantas vezes eu assisti, maravilhoso, maravilhoso, 2 horas que passa voando, não é mesmo? Eu assisti na viagem, inclusive, peguei um sábado à noite que eu tava tranquila lá no lugar onde eu estava, e eu assisti o filme inteirinho, sozinha, muito bom, melhor programa de sábado à noite, não é mesmo? Depois, em seguida, depois que eu voltei, né, eu assisti a Abadia de Northanger, o filme de 2007, que também eu amo esse filme, apesar de que eu queria ver mais da Catherine e do Henry nesse filme, né? Tem muitos cortes aí que eles fizeram no livro, né? De diálogos entre a Catherine e o Henry, principalmente no final lá, quando tem toda aquela treta sobre o quarto lá da mãe do Henry e tudo mais. Então eu queria ver mais essas cenas. Mas enfim, tirando essa parte, o filme é muito bom, gostosinho de assistir. O Henry Tilney é incrível, interpretado pelo DJ Field, né? Que ele é maravilhoso nesse filme. E acho que esse é o nome da atriz que faz a Catherine, gente. Ela é famosa, ela fez até um filme de Star Wars, que é o nome dela. Mas enfim, ela também é fantástica, esse filme bem novinha. Mas eu recomendo muito se você não assistiu. E aí eu vou falar agora dos 2 Persuasões, né? Que eu vou comentar com vocês, que eu revi depois que eu terminei de ouvir o audiobook. Que foi o Persuasão de 2007 e o Persuasão de 95. E aí eu assisti primeiro o de 2007, depois eu revi o de 95, que o 95 é maior o filme, né? O filme tem quase 2 horas, enquanto que o 2007 ele tem 1h30 somente. E assim, gente, eu amo esses 2 filmes, tá? Eu acho excelentes adaptações, muito, muito bom, o elenco muito bom. Os 2 filmes são fiéis ao livro, mas cada um à sua maneira, então cada um fez uma escolha. Só que os 2 filmes eu tenho, assim, algumas críticas, tá? Não tiro o mérito desses filmes, muito pelo contrário. Mas foram coisas que eu observei, porque eu tava com Persuasão já fresco na memória, né? Porque eu tinha ouvido o audiobook. Eu vou comentar o que eu não gosto na adaptação de 2007. Tem uma coisa que eu não gosto nesse filme, na verdade 2. Que é o fato de que o diálogo, talvez aqui seja um spoiler de Persuasão, tá? Então fiquem atentos aí, tá bom? Pulem aí os próximos minutos. A gente tem aquele famoso diálogo da Anne conversando com o Capitão Harville, né, sobre a questão da constância amorosa, né, entre homens e mulheres, quem é mais constante, quem não é, e aí eles ficam naquele debate. E essa cena no livro ela é crucial, porque é nesse momento que o Capitão Wentworth está ouvindo a conversa dos dois lá na sala onde eles estavam, e é nesse momento que o Capitão Wentworth cria coragem para escrever a carta de amor para Anne, né, se declarando para Anne e pedindo que ela o aceitasse de volta. Então esse momento, assim, ele é o ponto alto ali do livro, é um momento que a gente sempre fica esperando, né, que aconteça. E só que nesse filme de 2007, eles não fizeram essa cena, na verdade eles cortaram essa cena, né, pegaram esse diálogo, colocaram da Anne conversando com o Capitão Benwick, lá em Lyme, e aí a forma como a Anne e o Capitão Wentworth se entendem aqui no final do filme é muito diferente, é um pouco diferente do livro. Tem a cena do final cortado, né, de Persuasão, né, o final alternativo de Persuasão tem também incluso no filme, né, que é aquela cena que o Capitão Wentworth vai falar sobre o aluguel de Kellogg Hall, em nome do Almirante Croft, né, que caso vocês não saibam, essa cena
ela foi escrita pela Jane, mas ela tirou de Persuasão e ela reescreveu o final de Persuasão, né? Isso aqui aí, tanto os dois filmes colocam essa cena, que eu acho muito legal esse ele colocado esse final alternativo, né? Esse final alternativo de Persuasão, mas no filme de 2007, eles fazem com que a Anne saia correndo atrás do Capitão Wentworth quando ela recebe a carta na casa dela, né? Então alguém, parece que eu não lembro, eu acho que foi... Alguém entregou a carta pra ela, acho que foi o Charles, não lembro agora de cabeça, e ela lê a carta do capitão, e aí ela sai correndo atrás dele, e todo aquele desencontro todo. É bonito a cena deles dando um beijo, o final, eles chegando em Kenneth, mas esse final pra mim, eu não achei que ficou legal. Eu preferia que tivesse seguido o final do livro, que é muito melhor, né? Então, assim como o filme de 95 fez também. Mas apesar desse final de eu não gostar muito, né? Eu gosto muito da trilha sonora desse filme. Eu gosto muito da Sally Hawkins como Anne, né? A forma como ela consegue passar pra gente, né? Todo o desespero, a tristeza da Anne, né? O sofrimento dela, né? O fato dela ler lá o diário dela, o fato dela narrar o diário dela pra nós, né? Então a forma de nós, leitores, entrarmos ali no íntimo da Anne nesse momento, eu achei isso bacana, muito legal na adaptação de 2007. Algo que eu senti falta na adaptação de 95, né? Que com a Anne, acho que é... Esqueci o nome dos atores que fazem o 95, gente. O filme é maravilhoso, ele é bem fiel, mas o que me incomoda um pouco nesse filme é não ter trilha sonora. Então quase não tem música tocando nos momentos ali chaves. Então a cena deles dois conversando, a Anne e o Capitão, e passa o circo e começa a tocar música de circo e aquele silêncio é bem esquisito. É um pouco estranho, né? Então eu senti falta de uma musiquinha romântica, de uma trilha sonora romântica, gente. Eu adoro trilha de filmes, então pra mim, quando o filme não tem trilha sonora, me incomoda. Eu fico incomodada. Eu falei assim, não, tem que ter uma trilha sonora aqui. A não ser que seja uma escolha deliberada do diretor por algum motivo pra te causar um sentimento. Tem filmes que faz isso, né? Que às vezes tá aquele silêncio, mas é um silêncio pra te causar estranhamento. Né? No momento que deveria ter uma música ali tocando, né? Etc. Então, é isso que eu sinto falta nesse filme. E também, a Anne desse filme, né? Diferente da Anne do filme com a Sally Hawkins, né? De 2007, ela não me passa que ela tá sofrendo, sabe? Então, eu adoro o Capitão Wentworth desse filme, mas a Anne me incomoda um pouco porque ela não me passa que ela tá sofrendo. Ela fica, ok, né? Bacana, né? Ela é bem contida, ela é bem assim, a Anne, mas ela falta aquele convencimento pra você que tá assistindo, né? Pra nós que estamos assistindo, de que ela tá sofrendo por tudo aquilo que ela tá vendo o Capitão Wentworth fazer, né? A impressão que me passa quando eu terminei de ver esse filme de novo é que ela não tava ligando pro que tava acontecendo ali com o Capitão Wentworth, com a Louisa Musgrove. Parece que ela tava indiferente, né? Eu não sei se quem assistiu esse filme é fácil de achar, tem até no YouTube filmes. Eu não sei que quem assistiu também teve essa impressão. Vocês tiveram essa impressão também? Eu tive, quando eu vi de novo. Eu posso estar errada, não sei. Mas eu fiquei com essa sensação de que ela não tava muito... Porque ela tava indiferente a ele, né? E enquanto que ele não. Então, assim, não sei. Não sei se foi problema de atuação, de roteiro, não sei. Mas é só esse ponto, a questão da trilha sonora e da atuação da atriz principal que fez a Anne, que me incomoda um pouco. Mas tirando isso, o filme é muito, muito bom, maravilhoso, bem fiel realmente ao Persuasão livro, e também o final, graças a Deus, é fiel também ao Persuasão. E aí, por último, o último filme que eu assisti, no último dia do de Nelson July, foi o Mansfield Park, né, de 2007, com a Billie Piper. E eu esqueci o nome do ator, e o Blake Hitson, né, no papel do Edmund. Gente, aqui, esse filme, eu até comentei lá no Instagram, mas eu não deixei salvo. Quem me segue viu. Esse filme, ele tinha tudo para ser um filme maravilhoso de Mansfield Park, mas ele, não sei o que aconteceu. Eu acho que eles quiseram condensar, né, o Mansfield Park em 1h30, mas, gente, a história de Mansfield Park é um pouco longa. O livro é longo, né? Acho que o mais longo da Jane é esse daqui. Então, 1h30 não é o suficiente. O filme teria que ter pelo menos umas 2 horas, né? Pra poder condensar a história, ou ser uma minissérie, como a minissérie de Razão e Sensibilidade, né? Que tinha, acho que 3 ou 4 episódios, que a BBC fez. Maravilhosa também, inclusive. Eu até queria ter visto, mas não deu tempo de ver. Talvez eu veja depois. Mas o filme, ele é muito corrido, né? Então, assim, coisas... Quando a gente, sei lá, tá 10, 20 minutos, a Mariah já casou, já teve o teatro. Então, assim, é muito, muito corrido. Mas o Blake Hitson, ele tá excelente nesse filme como Edmund. Ele
realmente me convence como Edmund. Ele consegue até ser mais carismático que o Edmund do livro, então eu acho que vale a pena ver por conta dele, né? Eu gosto muito dele nesse papel. E nem dá pra acreditar que ele fez o Sr. Elton depois na série de Emma, né? Não dá pra acreditar que é o mesmo ator, do tão bom que o cara é. Vale a pena ver por ele e vale a pena também ver pela Mary Crawford. Também maravilhosa de Mary Crawford, eu acho que da minha cabeça ela é a Mary Crawford, porque ela tá tão boa nesse papel que ela realmente rouba a cena. Ela e o Blake, como Edmund. Eu até gosto do Edmund nesse filme. É engraçado isso, né? Que no livro ele me irrita. Só que infelizmente o filme, ele estraga um pouco pra mim o filme. A questão do roteiro, que é muito corrido, que eles colocam umas coisas assim meio sem noção nenhuma nesse filme. Como o fato, por exemplo, aí vamos, talvez um spoiler de Matthew Park, tá? Que em vez da Fanny ir pra Portsmouth, né, com uma punição dos Sr. Thomas, na verdade, os Batroom vão deixar a Fanny sozinha em Matthew Park e vão pra Londres, tipo... Gente, não tinha orçamento não pra fazer mais cenas em Portsmouth? Qual que é o orçamento desse filme? Era um pão e um guaraná? Porque não é possível, né? Mas enfim, é um filme da ITV. Normalmente esses filmes da ITV tem um orçamento, né, bacana. Não é um orçamento grande, mas dá pra fazer, né? Uma coisa mais interessante. É a mesma emissora que fez o filme de Northanger Abbey, né? Quase ali no mesmo ano, no ano de 2007. Então, não entendi o que aconteceu aqui. E a Billie Piper também me incomoda nesse filme. Ela não é uma atriz ruim, ela é uma boa atriz, mas nesse filme ela não tá legal. A Fanny tá totalmente descaracterizada. Ela não te convence como Fanny. Eu acho ela risonha demais. O pessoal critica a Keira Knightley no filme de Orgulho e Preconceito por ela sorrir demais, mas na verdade isso não me incomoda nem um pouco. O que me incomoda, na verdade, é a Billie Piper fazendo a Fanny Price sorrindo demais. Isso que me incomoda, né? Então, eu também achei que ela é um pouco velha já pra ser a Fanny Price, né? Eu não lembro quantos anos ela tinha quando ela fez esse filme, mas a Fanny Price, ela tem 18 anos só, tá, gente? Aqui no livro vai dizer que ela é bem novinha mesmo, ela é uma adolescente. Então, teria que ser uma atriz ali mais ou menos na idade da mesma atriz que fez a Catherine Mollard em Northanger Abbey, né? Então, ou pelo menos uma atriz que consiga passar, né? Consiga te convencer que ela é uma adolescente, né? Tem atrizes que, sei lá, tem 20 e poucos anos que ainda conseguem te convencer que ela é uma adolescente, né? Para um papel. No caso da Billie Piper não me convenceu, eu achei que ela tava ali no auge do Doctor Who, se não me engano, acho que ela já tinha acabado de deixar o Doctor Who, né? Então assim, não me convenceu de Fanny, a Fanny muito mal escrita nesse roteiro, o roteiro totalmente corrido, totalmente sem noção em alguns momentos. Tem bons momentos do filme, mas não é um filme tão bom assim, tá, gente? Não é uma adaptação tão boa. É melhor do que a adaptação de 99, que eu não chamarei de adaptação aquele filme, na verdade é mais inspirado em Matthew Park. Então, assim, no momento a gente não tem um filme realmente mais fiel a Matthew Park, como a gente tem de Abadia, como a gente tem de Persuasão, Orgulho e Preconceito, infelizmente. Eu sei que tem um filme, uma minissérie antiga, talvez nos anos 80 ou 70, tá até em preto e branco ainda, mas assim, gente, é muito... Já tem um tempo já, né? A gente não tem um filme recente. E isso me entristece muito, porque o Matthew Park é um livro maravilhoso e a gente merecia um filme bom, né, de Matthew Park, com um elenco bom, né? Até pode colocar o Blake Hudson de novo de Edmund, que eu aceito, tá? Tá, eu aceito, mas eu acho difícil a gente ter, foi o que eu comentei lá com o pessoal no Instagram, eu acho muito difícil a gente ter um filme bom de Matthew Park depois do que fizeram com Persuasão, ele ia ano passado, né? A Netflix, vocês lembram, né? Aquele filme horroroso que eles fizeram, porque são protagonistas que não são padrão de hoje, né? Não são aquelas mulheres, assim, que são decididas, bate de frente, meio, né, muito ali extrovertidas demais, né? São mulheres introspectivas e Hollywood não sabe mais fazer isso, né? Não sabe mais fazer filmes com mulheres introspectivas. Isso é um problema que a gente tem hoje em dia. Mas enfim, foi isso, gente. Esse foi o saldo, então, do Dia Nossa July. Eu amei esse Dia Nossa July. Foi o melhor até agora que eu participei. Foi muito bom. Obrigada aí pela companhia de vocês, por terem assistido os vídeos. Aqui no canal, o canal bombou nesse mês de julho. Muitos vídeos sobre a Jane Austen sendo acessados aqui. Até aquele documentário que eu fiz sobre ela, né, bem curto, sobre a vida na regência também, se tornou, acho que um dos vídeos mais vistos no canal esse mês. Não sei o que aconteceu, mas agradeço também aí o carinho, a companhia de vocês. E
fiquem atentos que logo logo começa o Victuber em outubro, né? Então o nosso outro projeto de leitura aqui no canal, o Victuber tá chegando. Passa voando, né? Os 2 meses aí até o Victuber. Então é isso, eu fico por aqui. Um beijo pra vocês e até mais.